Sejam bem-vindos nessa terça-feira aqui ao vivo pela TV Mais. O Revista Mais entra no ar e ficamos até às 16 horas. E hoje tem Val Capelli com a sua Metafísica da Saúde. Vai falar o que significa metafisicamente falando, um problema que muitas vezes te acomete há anos, aquela dor de cabeça que não passa, aquela enxaqueca, aquela dor nas costas ou muitas vezes aquele dente que por mais que você cuide dele sempre dá problema. Enfim, aliás, sugiro que a partir de agora você participe, envie sua pergunta porque Val Capelli vai responder ao vivo. Qual é o problema de saúde que te deixa fora de si? Pode ser um problema emocional, pode ser um problema de varizes, de repente você tem muitas varizes, ou obesidade, ou o contrário, a magreza. Enfim, o que te deixa, que você olha em si e fala, meu Deus do céu, eu não aguento mais viver isso, eu não aguento mais tomar remédio para melhorar e não melhoro. Talvez a explicação esteja aqui hoje para te auxiliar, para te ajudar. Então participe conosco através do nosso site tvmaisabc.com.br, você envia seu e-mail com a sua pergunta, o seu nome, nós falaremos aqui ao vivo no nosso programa, ok? Seguinte, vamos falar sobre metafísica da saúde? Vamos conversar com o Val Capelli num Papo de Mulher. E Val Capelli está aqui conosco para tirar a sua dúvida. O que te aflige, o que te deixa nervoso, te deixa nervosa, que você fala, eu não aguento mais ter sinusite, eu não aguento mais ter dor de cabeça. Val Capelli, o que a gente faz, meu Deus? Melhora a cabeça emocionalmente falando, né, Isa? É verdade. Falar é fácil, né? Falar é fácil, mas às vezes na prática é difícil, é complicado. A coisa pega, né? É verdade. A gente realmente faz uma confusão, um conflito, onde não tem. Então, o que o corpo apresenta, o médico fala, o corpo já mostra logo. Mas não é só o que o corpo apresenta, é como você se sente. E metafísica da saúde é isso, é aquele momento, Isa, onde as pessoas elas não estão cuidando da forma como elas pensam, como elas encaram a situação, como elas lidam com o cotidiano delas, e isso afeta muito o físico dela. Então, veja, a sua emoção. A gente não para e vê o que precisamos fazer para melhorar o jeito de ser. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que todo mundo vive uma correria, você acaba entrando numa rotina maluca e quando você vai ver já foi, não é? Você está estraçalhado emocionalmente, você está afetivamente em frangalhos e a sua cabeça, muito desorganizada, vai bombardeando o corpo. Então eu adoro quando a Isa fala o que está acontecendo metafisicamente, que é dentro da sua emoção. A gente associa as situações de vida e também as condições emocionais. Então, estão acontecendo coisas na sua vida que estão impactando fortemente nas suas emoções. E a visão da metafísica da saúde é dizer, frente ao que você não está se sentindo bem. As questões emocionais, relacionais, afetiva, amorosa, profissional, financeira, cada parte do corpo tem uma história sobre uma área da sua vida. Quer ver uma coisa interessante que vai ser tema até de hoje? Fala. O ciático. Nervo ciático? Nervo ciático, porque remete a como você se liga ao futuro. Que futuro então deve ter muita gente com dor no ciático, as não contas, será que eu pago? Ai, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir aquele emprego? Será que o dinheiro que eu ganho vai dar para pagar todas as contas no final do mês? Ai, meu ciático. E ele dói exatamente onde está a carteira do homem, né? Sabe, é verdade. Existe essa a gente relação. Dá risada para não chorar, gente. Verdade. Eu estou dando risada, mas o negócio é sério. Então, assim, quando você fica muito mal, quando você se sente pessimamente mal diante de situações da inconstância, dessas variações todas, uma área do seu corpo é afetada, você machuca uma área do seu corpo. E esse ferimento se dá por energia, porque a emoção, o pensamento gera energia que bombardeia o corpo. E aí o corpo apresenta a doença. Então, quer ser saudável? Primeiro, mantenha-se saudável emocionalmente. Ok, eu olho para frente acreditando que sempre eu tenho uma possibilidade de me dar bem. Já passei por tantas outras vezes, vou passar por todas que vierem sem me estraçalhar. Não vou morrer por isso, não vou me machucar por isso. Mas sabe que eu acho que muitas vezes essa forma de pensar, ela vem com a maturidade, ela vem com as porradas que a vida nos traz
E às vezes quando você é jovem, você enxerga o mundo de uma forma, vai passando o tempo, vai passando as dificuldades, os problemas vão surgindo, as soluções tem que trazer também, você tem que trazer à tona na sua vida, senão você fica estagnado. Então eu acho que essa saúde mental, ela tem que ser muito mais trabalhada do que a saúde física, né? Então eu acho que primeiro tem que vir daqui para depois ir para baixo, né? Hoje existe um padrão assim, alimente-se bem, faça esporte, mas não existe nenhuma conduta, cultive bons pensamentos e mantenha-se emocionalmente estável. Essa instabilidade toda, ela gera uma série de abalos cotidianos, financeiros, familiares. Sim. E emocional principalmente. Então, para você enfrentar as adversidades, é fundamental que você tenha uma emoção estável. E como ter uma emoção estável? Difícil, hein? Aí, no país que a gente vive, nossa, difícil. Você precisa ter uma emoção assim de ferro, de Não, aço. é difícil, né? porque você não tem uma estabilidade, né? Você conversa com alguém que mora num país de primeiro mundo, por exemplo, ele sabe que ele vai sair de casa a tal hora, que o ônibus vai estar lá a tal hora, que o trem vai estar lá a tal hora, que tudo vai acontecer no seu devido horário. Aqui no país não, aqui você nunca sabe o que vai acontecer, então você tem que trabalhar mais ainda a sua mente. Exatamente, é mais ser emocionalmente mais fortalecido do que em outros países que tem toda essa dinâmica. Nós aqui somos, necessitamos de ter essa estabilidade emocional. Por isso, a nossa área que visa dizer a você, olha, você precisa ter uma emoção bem fortalecida, bem equilibrada, porque senão você vai realmente surtar, você não vai aguentar a pressão, você não vai resistir às pressões. Então, se você tiver uma emoção bem estável, for bem fortalecida emocionalmente, tudo bem, você vai sentir, vai sofrer, mas não vai surtar, nem vai se machucar. O que a gente quer dizer, o que o Val Capelli está dizendo, você me corrija se eu estiver falando errado, mas assim, tudo que você sentir emocionalmente, o seu corpo vai sentir. Né? Então vamos começar com as perguntas que já chegaram, que estão chegando. Maria da Glória de São Bernardo pergunta o seguinte: olha, comentei a dor de cabeça, tenho muita dor de cabeça, já fiz vários tratamentos, tomei diversos medicamentos, mas nada resolve. O que significa, metafisicamente falando, dor de cabeça? Pois é, na cabeça que nós processamos todos os eventos. E aí nós temos que ver que o ambiente, as situações externas, a vida do outro, as coisas em si, é praticamente um mundo à parte ao seu. A nossa cabeça é um pouco oval, até lembra um pouco, Isa, o planeta Terra, meio redondo como o planeta. E a gente às vezes veste o planeta e acha que tem que dar conta de tudo, que tudo pesa muito. Carrega o mundo na cabeça e nas costas. Exatamente. Você é dessas? Pesa. Tá vendo? Olha no que vai dar. Faz assim, tira o planeta Terra, toda a confusão dos outros, das situações que não tem solução. Assim, se você não se ocupar com o que não dá para solucionar, a vida cuida, se você acredita num Deus, Ele toma conta. Pensa assim, se ocupe com o que você pode resolver, que o que você não pode te dá dor de cabeça. Mas eu tenho que resolver. Lembre-se, a vida não se resume naquele evento. Então, a dor de cabeça pesa muito por conta dessa efervescência de querer dar conta de tudo, de querer resolver tudo. Pega o globo terrestre, põe do lado, põe ali no seu altar e incorpora um estado seu, unicamente seu. Dê conta somente das suas coisas e não dê conta de tudo a todo momento. Cada coisa na sua hora. Olha, a Francisca de Santo André diz o seguinte, interessante o que ela falou. Já tentei diversos tipos de dieta e nada funciona, principalmente agora depois de tantas festas. O que devo fazer? O que significa obesidade na metafísica? Olha, eu vou ter até um workshop, Isa, nesse sábado agora sobre obesidade. Porque a pessoa ela começa o ano falando assim, vou cuidar do peso. Mas ela não faz um cuidado emocional pelas questões associadas ao peso. Veja, essa barreira adiposa, ela está ou te protegendo do mundo, você tem medo do quê? Tem medo de quem? Para criar uma barreira, uma zona de proteção. Ou você tem medo de você próprio, porque às vezes a gente pode aprontar, é melhor eu ficar muito na minha. Eu faria duas perguntas para você que está acima do peso. Você tem medo de quê? E tem fome do quê? Então, assim, fome porque a gente tenta se alimentar, a gente tenta se preencher com um vazio emocional. Então, se preencha de si primeiro. Estou bem comigo,
tá gostoso, dia de hoje, dá para tocar o dia. Aceitar a sua vida, né? Muitas vezes do jeito que ela é. Se a gente aceitar não significa que você não deva mudar, né? Mas às vezes é mais fácil encarar e olhar para a sua vida e falar, bom, o que eu posso mudar? Do que fazer de conta que nada está acontecendo. Vestir uma máscara que não faz parte da sua vida, né? Muitas vezes a gente vive isso. Fala, deixa para lá, depois a gente resolve. Mas enquanto você fala, deixa para lá, depois a gente resolve, esse deixa para lá, depois a gente resolve, está sempre o tempo todo na sua cabeça, o tempo todo no seu corpo. E aí você põe uma barreira para se proteger desse evento e para se segurar diante dele. Então existe uma coisa assim, o que você tem para dar para aquele momento? O que você tem de melhor? É com isso que você conta, só. Então veja, se eu me preencher com o que eu tenho para dar, eu não vou buscar na comida o que vai me preencher. Por isso é que eu falo, você tem fome do quê? É uma fuga muitas vezes, né? Exatamente. O fato de você, eu vejo por mim, eu quando estou muito ansiosa, quando eu quero alguma coisa e não consigo resolver, nossa, quando eu vou ver, eu já comi tudo que eu não devia ter comido. Sabe, quando você abre a geladeira, você abre para tomar uma água, você toma o suco, a água, o iogurte, tudo que você vê na frente você come, então é uma fuga, né? Você acaba utilizando a comida para tapar alguma coisa. Exatamente. E a questão é, volta para si, Val Capelli, câmbio, como é que tá aí, garoto? Legal, olha, você, né, entra em você, como você se sente, como é que tá hoje, o que você tem para hoje. Isso tira você de uma compulsão ansiosa que faz com que você busque resultado, ajuda nos outros, fora, consequentemente na comida, para se preencher, de um vazio que você não se deu conta. Você, câmbio, ó, gostoso, né? Você vem para fora e mais do que isso, aí você não precisa esconder você, porque esse manto adiposo que te protege, evita que você saia para a vida, faça besteira, eu tenho até medo que eu possa aprontar. Então você põe uma tenda para se esconder dentro. Vou aproveitar a pergunta de obesidade e já vou fazer o contrário. A magreza, o que significa metafisicamente falando? A gente olha sempre pela tireoide, que é assim uma compulsão realizadora, executora. É uma coisa assim desenfreada no sentido de não ser estratégico. O que o sobrepeso, a pessoa com sobrepeso tem de estratégia, a pessoa com baixo peso, ela tem de extrapolar de maneira muito aleatória, muito exagerada. Então, você está abaixo do peso, para um pouco, concentra, resgata o eixo. Tome uma cápsula de quem tem sobrepeso do lado, porque quem tem sobrepeso do lado... É 880. É verdade, o gordo e o magro eles têm essas questões. Ele planeja tudo, pensa 10 vezes, faz questão de analisar antecipadamente e não executa. Quem está com baixo peso sai frenético para a coisa, correndo compulsivo, parou, relaxa, o mundo não vai acabar amanhã. Respira, como eu digo com meu filho. Meu filho, quando está acelerado, eu falo, gente, cadê a chavinha do desliga? Não veio, cadê o manual? Deixa eu desligar esse menino. Aí ele fala assim, eu falo, filho, respira. Ele faz... Eu falei, isso, calma, vamos respirar de novo. Aí ele faz... melhorou? Ele... Melhorou, mamãe. Você achou a chavinha do desliga. Sem Respira. querer. Às vezes dá certo. Às vezes dá certo. Porque o ar é isso, se centra, né? Você vê como o filho materno, né? Tem Quem ensinou foi meu marido. Eu que aprendi com ele o respira. Respira. Olha lá, uma boa dica, gente. Tenha dúvida. Aí se acalma. Porque tem uma coisa, a arte é essa conexão com a alma. E o Maurício tem essa conexão artística, que é a conexão consigo. E aí ele aprendeu que buscar dentro de si é encontrar uma alma, alma, um si mesmo, um eixo com o agora, consigo mesmo. Então, por isso, se embeba de si, respira, olha que 10. Olha, a Keila diz o seguinte, olá Val Capelli, obrigada pela participação, adoro o programa Revista Mais e gostaria de saber qual é o meu problema. Aí ela põe vários pontinhos assim e risos. Tenho sinusite o tempo todo. Obrigada. Obrigada pela participação. Olha só, né? Sinusite, qual é o meu problema para ter a sinusite? Muita expectativa sobre os outros. Quem tem sinusite, eu dou a dica. É como se o nariz fosse uma seta que indicasse para fora. A solução está ali, eu conto com o outro, espero dele, eu tenho fora. E é tanta expectativa para o outro que a pessoa esquece o espelho para trazer para si, Isa. Então, quem tem sinusite faz muita expectativa com os outros, para fora, com as pessoas,
e se decepciona. Então, qual é o seu problema com sinusite? É fazer expectativa e ficar muito bravo porque não correspondeu. A pessoa que faz muita expectativa, ela se julga no direito de se sentir decepcionada. Mas fica frustrada mais facilmente, né? Claro. Porque se você espera do outro, você nunca sabe o que o outro vai pensar ou vai fazer em relação à sua pessoa. Não então dá você pra se frustra muito mais rápido, né? E quem sente isso, ó, você deixa estacionado nos seios paranasais, né, os seios frontais e paranasais, o quê? A indignação. Aí eu tô pé da vida, onde já se viu, eu contava com a pessoa, esperava dela, eu tinha certeza que na hora, tá vendo? Você depositou tudo no outro e não em si. E quem tem rinite, ao contrário, você falou na apresentação a rinite é o contrário, Isa. São os ites da vida. Vamos São falar os dos ites. ites da vida? Tanta olha gente só. que sofre de ite, né? Sinusite, rinite, que mais Bronquite. tem? Amidalite, bronquite. Exatamente. A rinite, a expectativa é muito grande sobre si mesmo. Nossa, ó, eu tenho um peso tão grande sobre mim mesmo, parece um pouco uma dor de cabeça, mas é assim, eu troco muito com a situação, eu troco muito com as pessoas, mas exigindo demais de mim mesmo, exigindo que eu dê conta, exigindo que eu faça tudo. Eu digo, é a síndrome do filho único, que tem que ser a salvação da família, ou é a síndrome do filho mais velho, que tem que ser o modelo, o exemplo. Parou, relaxa. Faz o seguinte, né? A rinite dá uma comichão no nariz, assim, dá vontade de desatarrachar o nariz, botar numa aguinha gelada. Exatamente. É verdade. Não dá, Isa. Como é que tira esse negócio aqui? Deixa eu tirar. Vamos trocar. Onde que eu posso trocar? Exato. Eu diria assim, sai do seu pé, não, sai do seu nariz, solta o seu nariz. Ou seja, para de se pegar no pé, deixa o teu nariz, olha, fica de boa, tranquilo, não queira ser exímio nem perfeito. Faz o que é suficiente. Olha, chegou outra pergunta aqui da Cláudia de São Bernardo. Ela diz assim, sofro de incontinência urinária. O que significa isso? Olha, você vê, o esfíncter, que é dosador da micção, metafisicamente, eu fiz até... Nós estamos falando de temas aqui, eu tenho 5 livros publicados, Metafísica da Saúde. Eu tenho 5, gente, ó, adquiri antes de conhecê-lo, viu? Depois que eu vim a saber, né? Exato. Primeira vez que eu te trouxe, eu falei, gente, é você! Fiquei tão feliz. Realmente, porque a gente fala rápido e parece que é um adivinatório, uma coisa assim, não. Foram muitas pesquisas. Por exemplo, o volume 5 que eu lancei o ano passado, foram 7 anos pesquisando as doenças ósseas e articulares. Então a gente traz muito num bate-bola quase, mas assim, tem toda uma pesquisa por trás para avaliar o que a pessoa sente. Então veja, o esfíncter eu tratei no volume 3, que a gente trata assim, Sistema é urinário. o senso dosador. O senso dosador das nossas emoções. Para quem eu abro o meu coração? Para quem eu me exponho? Ó, você que tem o problema no esfíncter urinário, perda, essa incontinência, abra o seu coração para a pessoa que merece, mas abra. É mais ou menos assim, se você emocionalmente for uma porta sempre fechada, é como a dobradiça, que o desuso enferruja e uma hora a porta cai. Então, quem afeta o esfíncter é porque não encontrou o momento para soltar o que sente, para expor. Então, está tenso, você vê a criança que faz xixi na cama. Interessante, ó. Logo, logo o Marcos vai estar na fase do desfraude. Não, já passou, já passou? Já faz Ai, tempo. Vixe, eu estou atrasado. Hello? Então, passou já, graças a Deus. É verdade, mas é que faz tanto tempo que eu vi que você era grávida, verdade. parece que foi ontem, Não, mas né? passou. Mas então, você vê, você que tem uma criança no desfraude. Mas conheço muitas mães que sofrem com crianças de 5, 6, 7 anos de idade que ainda fazem muito xixi na cama. Exatamente, por quê? Quando está tenso, eles guardam, eles não soltam. Você dá uma bronca, eles não choram, não derrubam uma lágrima, vão na cama e faz xixi no colchão. A lágrima que tinha que sair, sai pelo xixi. Sai pelo xixi. Você Olha, vê como por quê? A tensão não é solta, você não solta, não coloca. Então, você que tem um problema na sua vida, está passando por um perrengue muito difícil, você segura a onda, cuidado. Encontra alguém que realmente merece a sua confiança e solta. Estou sofrendo, está doendo, né? Aquela pessoa que segura, né? E aí, como é que você está passando por essa dificuldade? Estou dando conta, a contento. Ai, para com isso, está doendo, estou sofrendo. É aquela pessoa querida que te pergunta afetivamente, então se debruça nela e solta. O esfíncter é esse conceito de que se você não solta as suas emoções, você afeta o órgão muscular que dosa a exteriorização de conteúdo do corpo. Isso tem a ver também com a infecção urinária? A infecção urinária não, ela já entra num conceito de que a minha vida amorosa é muito sofrida, muito doída.
Ai, olha, em se tratando de amor, já foram várias traições, muita safadeza, coração machucado. Eis que aparece um novo par. Ai, você feliz finalmente? Estoura uma infecção urinária. E aí? Por quê? Eu me sinto invadido com coisas que perturbam a minha paz emocional. Então, são pessoas que têm problemas afetivos amorosos, que se deparam com novas relações e carregam esse problema. Então, você que tem Levam para problema, outra relação o que ela viveu na relação anterior, é isso? isso, e se machucam quando começa. Ai, vou sofrer outra vez, vai dar tudo errado. Ai, eu não quero isso para mim, tudo outra vez, pelo amor de Deus. Tomara que dê certo, dessa vez eu hei de ser feliz. Olha, nessa fala, o que tem por trás? Eu sou muito infeliz, eu guardo minha infelicidade. Então, infecção urinária, você precisa trabalhar os seus problemas amorosos, ou seja, tirar de você aquela bagagem afetiva de sofrimento. Isso está na infecção urinária, está no cálculo renal. Cálculo renal. Cálculo renal, porque... Tanto para mulheres quanto para homens. Exatamente, porque no campo do relacionamento, eu já passei muito, sofri muito e carrega ainda essa coisa pesada. Faz uma coisa, 2016 começando, gente, não dá para você arrastar o velho para o novo ano. Vamos fazer uma coisa? Emocionalmente, ficou em 2015. Eu tenho chance de recomeçar. Novo ano, nova história, novo amor. Agora sim, pronto para ser feliz. O Capelli é aquela história que a gente ouve muito falar, que se você tem dores do lado, acho que esquerdo, significa algum problema com mulheres. Tem dor do lado direito, o problema é com o homem. É isso? É certo? Olha, fica muito, é um recorte muito superficial. É melhor a gente ver... vago. Vago. É muito abrangente, é melhor ver o lado direito, inclusive pelo taoísmo e pela neurociência. O lado esquerdo do hemisfério rege o lado direito do corpo. O lado esquerdo refere-se à objetividade, clareza, lógica e raciocínio. Ele rege o lado direito, que é fazer, atuar, manifestar. Tá? O lado direito do hemisfério, que é o artístico, esse mais figurativo, rege o lado esquerdo. Então o taoísmo fala assim, o lado esquerdo recebe e o lado direito dá. Facinho, ó. Você dá com a direita e recebe com a esquerda. Então, veja bem, quando você está recebendo o desaforo, machuca o lado esquerdo. Quando você está fazendo muita coisa ruim, afeta o lado direito. Então, a quem você faz, a um homem ou a uma mulher, não vem ao caso. O que você está dando para o mundo ou alguém está no lado direito. Como você está se sentindo ou como você está se dando naquele momento. Eu estou me dando bem, está dando tudo certo, eu estou me curtindo e as pessoas estão retribuindo. Meu lado esquerdo está saudável. Então, em vez de pôr o homem ou a mulher num lado, coloque o seguinte, dar à direita e receber à esquerda. Muito bem. Bom, tem uma dúvida aqui que eu acho que deve ser a dúvida de muita gente também, que é um problema que traz muita complicação nos dias atuais. A gente estava falando agora dessa questão da insegurança que nós vivemos no nosso país, mas eu acho que um mal que aflige muita gente é a depressão. A depressão eu acho que é a doença do século, né? Eu queria saber o que significa a depressão metafisicamente falando. Eu estudei esse tema, foi estudado até a depressão no pâncreas. É uma coisa interessante, o número de diabético é muito frequente. Então, assim, a diabetes é uma somatização da depressão física. Mas emocionalmente, o que é a depressão? Metafisicamente, o que é a depressão? É a falta de si. Cadê a alma? Acorda você, encontre você. Porque a depressão, saiu até umas capas de revista, como doença da alma. A alma está ausente. Quando eu digo aqui, procure você mesmo. Se ache no cotidiano. Olá você, câmbio eu mesmo. Ou seja, você está estabelecendo uma conexão consigo mesmo. E o que você vai encontrar? Uma pessoa que anseia por felicidade, uma pessoa com muito amor para dar, uma pessoa carinhosa, jeitosa. Cadê essa pessoa? Se ela não floresce, ela murcha. Resumindo, é assim. Eu associo, Isa, a depressão como uma planta murcha num vaso. O vaso seria a pessoa dentro da sua realidade. É como se ela murchasse num cotidiano rico, às vezes. Entendi. Que nem você, às vezes você vai viajar, aconteceu comigo isso agora. Vou fazer uma metáfora aqui, mas enfim.
A gente tinha deixado um vasinho com uma planta, que é essas plantinhas vermelhas de Natal. 10. Quando eu cheguei, a plantinha tava coitada. Aí eu pensei, falei, gente, não tem mais jeito, vou ter que jogar no lixo. Eu falei, não, eu vou tentar. Aí peguei uma água e joguei. Gente, dali a pouco, depois, sei lá, acho que de umas 3, 4 horas, a flor era outro vaso. Quer dizer, às vezes a gente precisa de uma aguinha para regar a nossa vida, né? E dar um up para a vida. É bem isso, você sintetizou muito bem com essa metáfora, porque essa questão, a dona da casa voltou, deu água às plantas e ela avivou. Então, quando o dono da sua casa interior, seu mundo interior, assumir a sua vida, tudo vai mudar. Dona da casa é você. Vamos lá, né? Dona da pensão, acorda para colocar em ordem a tua vida. É verdade. E olha, outro dia eu recebi uma mensagem dizendo o seguinte, você está com um livro em branco de 2016, comece a escrever a partir de agora. Então, essas mensagens que a gente recebe, muitas vezes pode passar como uma coisa boba, né? Ah, de novo essa mensagem. Mas às vezes umas mensagens como essa faz várias fichas cair. Aí você fala, puxa vida, é verdade, né? 2016 só está começando, eu posso reescrever uma nova história para minha vida. Nunca é tarde para recomeçar, gente. Nunca é tarde. Olha, recebi um e-mail aqui da Rose Oliveira. Obrigada, Rose, pela sua mensagem. Ela diz assim, eu tenho muitas dores de cabeça, a gente já comentou a respeito desse assunto, e tenho menopausa precoce. Mas mesmo assim, quando chega no período menstrual, tenho fortes dores de cabeça. Olha só, interessante. Eu fiz até um trabalho sobre menopausa sem crise. Sabe de uma coisa? A menopausa seria a adaptação a uma nova fase da sua vida. Que mulher você é? Como você se sente enquanto mulher para entrar na menopausa? Será que você está emocionalmente pronto para uma menopausa? Clinicamente, é uma maturidade biológica. Metafisicamente, é uma maturidade emocional. Se você se sente muito insegura, trocável, envelhecida, descartada, mal amada, a sua menopausa vai ser uma avalanche, o climatério, um sofrimento, fogachos e muitas variações. Então veja, se sinta inteira. Grande mulher, não precisa nem ser fértil para sentir no corpo, sou mulher, muito mulher para isso. Digo você, eu não, mas enfim, incorpore essa mulher que você é. É verdade, é necessário, né? É necessário. E aí ela falou da menstruação, que é renovação. Então, cada ciclo menstrual é como você lida com as mudanças. Cólica é com resistência. Então, preste muita atenção, Rose, você resiste muitas mudanças, protela muitas coisas. Lida melhor. Vai mudar? Já que é para mudar, tô noutra, sou nova. Começo tudo outra vez. Ô Capelli, para a gente encerrar, o que significa prisão de ventre? Metafisicamente, exatamente. Da saúde. É quando você rumina muito e deslancha pouco. Ou seja, você tem uma fermentação mental de ideias, planejamento, especulação e não deslancha. O que você tem dentro? A gente não fala às vezes para a pessoa, enfesado. Desembucha. Não, e está enfesado. Está enfesado. Né? Mas está enfesado, porque a pessoa fica mal-humorada. Está guardando tanta coisa, sai fazendo. Então, veja bem, o próprio intestino, ele acaba criando gases, normalmente no processo de associação intestinal, suficiente para a hora da evacuação. Quando essa produção é exacerbada, é porque a fermentação de ideias, as especulações, o tem que, preciso de, para de ensaiar. A vida é uma eterna estreia. Vai para o palco do hoje. Gente, e faz a sua história. Amei. Vamos repetir? Como é que é? Para de ensaiar. Vou repetir. Vamos repetir todo mundo junto? Ó, para de ensaiar. A vida é uma eterna estreia. A vida é uma eterna estreia. Tá na hora de você estrear. Tá na hora de você estrear. Arrasou. Muito bom. Adorei. Anota, hein, gente? Anota no começo da agenda, sabe aquelas frases de agenda? Eu tenho na minha agenda, eu sempre escrevo, metas para 2016. Eu já escrevi algumas, eu vou colocar essa frase, adorei, bárbaro. Olha, para você que quer conhecer mais o trabalho do Val Capelli, tem o site www.valcapelli, com 2 L's, .com. E o telefone é 5072-6448. 5072-6448. Val Capelli é metafísico da saúde e vai resolver, muitas vezes, através do livro, eu tenho lá em casa, às vezes acontece alguma coisa, aí eu falo, peraí que eu vou pegar no livro e vou ler. E só o fato de você ler o que significa aquela doença ou aquele sintoma que está te afetando, faz com que você libere aquela emoção, aquele sentimento e a doença simplesmente vai embora, gente. Estou falando de verdade.
Se você tiver uma emoção saudável, você vai ter um corpo saudável. E esse ano eu estreio um trabalho Escola da Vida, para ensinar você a viver bem pela internet. Sério? É um projeto da família Gasparetto que a gente vai trabalhar como aulas de bem viver para as pessoas pela internet, interagir e também ter aulas com a Zíbia Gasparetto, comigo, Val Capelli, Marcelo César, Luiz Gasparetto. É um trabalho sensacional que vamos estar estreando esse começo de ano. Escola da Vida, lições de vida para a sua felicidade e alegria. Ou seja, não tem desculpa, você não precisa nem sair de casa. Ai, não tenho quem me leve, meu marido trabalha o dia inteiro. Não, não tem desculpa, é só acessar a internet e você conhece tudo sobre Val Capelli. Obrigada, Val Capelli, um beijo grande para sua família. Obrigada mesmo. Obrigadão também, Isa. Até mais.